Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vos fala. Aqui quem fala é o Zuko. Ai, como eu gostaria muito de falar isso. Olha que vista linda, olha os coconut ali, ó. Deixa o coconut, deixa o roteiro se criar. Bom, o assunto hoje bem delicado e bem repetitivo. Hoje em dia, ainda mais muita gente sofrendo pra mulher desgraçada e mulher sofrendo pra homem miserável. Começando com o assunto não pouco envolvendo, mas envolvendo bastante, é que eu percebi que com o passar do tempo, minha voz mudou muito. Tipo, antes, hoje em dia parece infantil, já de qualquer forma, mas antes era muito mais. E aí eu fui percebendo que, tipo, essa voz aqui que eu vou falar agora é muito mais forçada do que o normal, porque a forma que eu falo correto, assim, mais relaxado, tal, sem me preocupar muito, ainda mais quando eu acordo de manhã que eu não tô pensando em nada, é uma voz mais relaxada, mais grave, mais de boa, entende? Assim, dessa forma. Mas, quando eu fico mais animado, é nesta tonalidade que eu falo. E por que eu estou falando isso? Porque com o passar do tempo, o mundo saiu de, oh meu Deus, que homem com voz bonita, que romântico, sei lá o que, coisas muito bonitas de se falar um pro outro, pra vou ficar 3 dias sem falar com o cara e mandar uma maldita mensagem pra depois eu responder depois. E não, isso não é uma experiência própria, incrivelmente, é só o que eu ouço falar. Tipo, eu tenho experiência com um amigo e o que eu mais faço é xingar, sinceramente. Eu mando a pessoa pra casa da desgraça mesmo. Fala assim, ô miserável, responde as misérias da mensagem, porque o celular tá 24 horas da sua mão e não tá de acessório não. É uma tristeza como hoje em dia saiu de hoje em dia sim, atualmente saiu de aquele estilo meio gótica, assim, de relacionamento. Eram uns desenhos, você fazia desenho de casalzinho. Aí depois era os dois juntos num lugar isolado só pra conversar, falar coisas românticas. Ai, como eu te amo, sei lá o quê. Bicho, a melosidade é boa demais, pelo amor de Deus. Aquela pessoa que fala, eu não gosto de melosidade, é a pessoa que mais gosta, pode ter certeza. Olha os cadáveres aqui, ó. Isso daqui é urubu, ó. É o goré aqui, é o goré, é o goré. Olha o cirisguejo. Muitos goré, muitos goré. Isso daí se chama TDAH, só pra vocês saberem. Isso daí foi um belo de exemplo de TDAH. Onde é que eu estava mesmo? Enfim, eu estava falando de pessoas que estavam com um relacionamento muito pegável, tá ligado? Muito junto, tal. As pessoas deixaram de ser isso. Eu acho incrível que é essa questão de ignorar. Ah, eu vou ignorar ele por sei lá quanto tempo, para depois de sei lá quanto tempo responder. Mas pode ter certeza que isso daí é um joguinho, só por causa que na verdade um jogo de antes já foi começado. Que jogo de antes foi começado? A maldita da primeira mensagem. É o maldito três dias, os mesmos 3 dias que ela para de responder, foi os malditos 3 dias que você fica respondendo essa maldita desta mulher. Como assim foi os 3 dias? Você chega lá, manda uma mensagem, responde uma story, talvez seja se encontrando, você vai lá e fala com ela sobre alguma coisa do tipo, e aí simplesmente não vai lá um responde, oi amor, tudo bem? Dá-lhe a cantada, ela fala, nossa, sei lá o que, obrigado, baby, bó. Você fala muito bem, sei lá o quê? Essas coisas aí que eu não entendo, porque eu nunca me relacionei de uma forma muito saudável nessa vida. E aí, com essa questão das pessoas fazerem enrolação, no fim, o que acontece? Quando realmente se encontram e rola uma conversa, é uma conversa realmente produtiva, sinceramente, quando a pessoa sai
de lhe ignorar, vai pra um responde, de frente, tá ligado? Chega a ser esquisito o ser humano, como ele tem essas mudanças. E no fim a pessoa quer uma coisa e vira outra, porque é um social. As pessoas saíram de um. Olha lá, hoje em dia tá assim nessa questão de joguinho, então é isso que é amor, porque tal pessoa falou sobre isso num vídeo do YouTube ou num vídeo do Instagram. Muito slice of life, muito bonito, como esta imagem aqui que vocês estão vendo. Falando nisto, muitos casais na praia em plena quinta-feira. Ali, ó, se vocês olharem direito, é uma cheio de combizinha, perdão o zoom horrível, mas ali é cheio de casa, aquelas casas sobre roda, que eu esqueci o nome. Eu quero muito um dia fazer isso. Mas você bota de exemplo as pessoas que estão morando por ali, que deixaram tudo, deixaram suas próprias casas, os casal que agora estão ali dentro daquelas casas, você acha mesmo que aquelas pessoas ali tiveram esse mesmo negócio de chegar aí e ficar de enrolação? Não, não, isso não ocorreu, porque isso é errado, isso não é o certo a se acontecer. Isso daí é o que é socialmente descrito, escrito, socialmente escrito de forma negligenciada pela própria sociedade. A sociedade negligencia isso e mesmo assim age e faz isso. Como assim? Negligencia e mesmo assim faz. Não faz sentido nenhum negligenciar e fazer na mesma frase. Vai tomar no... tô brincando. TDAH bateu, perdão. É... As pessoas hoje em dia negligenciam muito o seu próprio sentimento. Seu sentimento deixa de ser um ponto realmente verdadeiro a se falar, tipo, um eu te amo, até pra uma própria irmã. Você chega lá e fala, olha, eu te amo, eu vou... De uma forma sincera. Eu até fiquei com vergonha aqui falando assim, eu te amo. Pra você ver como hoje em dia tá realmente complicado falar um eu te amo assim, verdadeiro. Porque eu te amo realmente se tornou algo muito mais forte e muito mais difícil de ser falado hoje em dia do que realmente deveria ser, até para os próprios pais. Se antes, tipo assim, nos 1959, 1990, essa época aí, 2000, se antes os jovens, aqueles meio estilo emo, já era difícil realmente disso acontecer, imagina hoje em dia, tá uma miséria. E no fim, por conta disso, essa negligência, ocorre que, no fim das pessoas ignorarem totalmente isso, quando vai no último segundo, no último momento do segundo tempo, do segundo jogo, da virada, para ver se entra na classificatória, o maldito vai lá e fala um eu te amo, e você já acaba com tudo, porque sua mente já tá toda destruída. Entendeu agora o exemplo? Apesar de ter sido bem longo, eu acho isso triste. Porque nos meus relacionamentos, dos poucos que eu tive, assim, que eu nem tive na verdade, nunca deixou de ser, falando isso, eu vou gravar um vídeo futuramente exatamente sobre essa questão de relacionamento que aconteceu comigo, muito engraçado, muito icônico, mas também muito triste. Eu vou fazer em formato de animação do vlog, porque eu sou uma pessoa que grava em vídeo em estilos diferentes, que eu gosto de conversar, mas também eu tenho uma preguiça enorme. É algo triste a se falar, porque o amor é realmente algo que hoje em dia não é expressado, não é falado. A pessoa quer realmente dizer o que sente, mas não é algo que a pessoa realmente faz. A pessoa vai lá e segura suas palavras, segura para si mesmo, porque hoje em dia, até em própria casa, a pessoa aprende em casa a segurar os seus próprios sentimentos, a segurar suas próprias vontades. E por conta disso, tome, não, não expressa seus sentimentos reais, um eu te amo, eu gosto de ficar com você ao seu lado, você é uma pessoa incrível. Esse tipo de palavra motivadora não existe no vocabulário das pessoas.
E por conta disso já é difícil arranjar um relacionamento hoje em dia. É difícil pensar que uma pessoa pensaria como eu e realmente expressar os próprios sentimentos ao ponto de ver qual é o limite que pode se expressar com outra pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa e é o que eu acho certo. Você expressa os seus sentimentos até um certo ponto. Quando aquela pessoa falar um chega, parar de responder ou fazer alguma coisa, é quando você percebe, não, cheguei no meu limite. Não, no seu não, no limite da pessoa. A pessoa não faz isso até aqui. Aí você vai lá, para e deixa isso até o desenrolar de um tempo. Aí você muda para outra coisa. Outra forma de se expressar. Eu faço isso, mas sinceramente eu só queria me expressar de forma aberta. Eu faço isso para não acabar com todos os relacionamentos, porque eu só sobraria um, se pá. Tem muita gente que eu gosto de minha vida, mas tem muita gente que por conta de eu, sei lá, ser essa pessoa muito expressiva, eu falo muito sobre minhas vontades, muito diferente dos outros, é porque eu já tive essa época de também ser menos expressivo, eu tive essa época de não falar com as pessoas, eu tive essa época de não conversar sobre realmente o que é que eu sinto sobre, o que é que eu estou sentindo no momento e como no futuro isso vai me afetar. Eu não pensava nisso até que eu realmente comecei a parar para pensar nisso. Não de uma forma ruim, eu comecei a parar para pensar nisso de uma forma boa. Como assim ruim, boa? Porque hoje em dia quando a pessoa vai tentar se expressar e se expressa de uma forma ruim, o que ela realmente quer, o que ela realmente quer, torna que isso vira um constrangimento. Digamos que você chega numa melhor amiga, vou falar minha situação aqui. E é maldita, manda a desgraça da data de aniversário. Se você começa a falar um eu te amo, você conhece essa pessoa há uns 5 anos, e aí essa pessoa deixa de lhe responder exatamente no momento que você tá mandando 1 zilhão de mensagens pedindo, porque esse mês ela faz aniversário, exatamente esse mês, mas eu não sei o dia. Eu me lembro o mês, mas eu não me lembro o dia. Aí ela não quer me falar, aí fica sem mandar mensagem. Aí o que é que ela faz? Curte vídeo falando de pessoa que responde toda hora que não aguenta mais, pra ver como é que é uma desgraça. Isso daí se chama pessoa de hoje em dia. É o exemplo que eu tinha acabado de falar. Hoje em dia as pessoas simplesmente não querem essa forma de expressão, elas querem ignorar. É um puro joguinho. Eu cansei dessa bosta. Aí eu tô enviando esses vídeos, eu tô pedindo essa miséria de aniversário pra falar e não fala. Porque no fim essas pessoas ficam nessa bosta de joguinho. Eu fiquei com tanta raiva aqui que eu até me perdi aqui no que eu tava querendo falar. Mas eu vou retornar a ponta que é. Pô, eu tô caminhando aqui até, até Nárnia, né? Ó o marzinho. Fui perceber agora, ô caminhada longa. Esse pau eu já fiz uns 3 km aqui, eu nem percebi. Eu vou ser logo direto, porque senão eu vou começar a falar de minha própria vida e eu não quero falar disso. Eu quero falar de uma forma aberta para todo mundo entender. Falando nisso, tem umas mesinhas aqui, eu acho que dá pra eu me sentar. Não acho que é alugado, sei lá. Deixa eu passar meio perto aqui, porque parece que é de lá, só que tá tudo fechado. Ao lado de lá parece estar aberto, mas tá tudo largado aqui. Não tem nenhuma mesinha. Ah, é por aqui, desse mesmo estilo. Eu vou sentar aqui, se alguém vier falar comigo, eu respondo a pessoa. Ela tá abandonada, tá cheio de água de chuva de um dia passado aí. Pronto, perfeito. Eu tô falando Coconut. O roteiro vai se criando. No fim, agora eu vou falar realmente o que eu quero expressar. Olha aqui como é que eu tô. A praia, gente linda.
E aqui eu vou começar a me expressar de forma certa. Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês verem o mar melhor. No fim de tudo, o que o amor hoje em dia realmente é? Como agir hoje em dia realmente nessa questão do amor, já que se tornou algo tão complexo e complicado? Qual é a solução e qual é o jeito certo de se tentar dar em cima amar alguém, seja de uma forma geral? Todos isso daí eu já tinha falado. Não existe uma forma certa de você amar alguém. Não existe um vídeo, porque esses vídeos aí é o que destrói, é o que faz você ver e falar, não, você tem que deixar ali um tempo, porque a pessoa lhe deixou de vácuo e sei lá o que, fazer o joguinho. Isso daí é tudo balela, é tudo bosta. E você não ouve nada disso. Tudo coisa de desgraçado na internet querendo farmar igual eu aqui tô querendo farmar com você. Tô brincando, tô querendo só me expressar. No fim é sobre sentir, mais do que você querer realmente se esforçar. Claro que todo amor existe suas manipulações, suas obsessões. Você chega ali e quer amar uma pessoa porque você é obsessivo por isso, você vai atrás de formas de querer amar essa pessoa exatamente porque você sente essa obsessão por ela e deixa fluir, deixa você sentir. Amor não é sobre você fazer um joguinho, é sobre você querer mais, sobre você sentir mais. Amor não é sobre você querer destruir a pessoa, sei lá. Hoje em dia é tudo tão louco que eu não duvido nada o que é que as pessoas façam por causa do amor. Amor nunca foi sobre ver um tutorial no YouTube, foi sobre você por si mesmo encontrar a pessoa certa para si mesmo, porque você tem uma opinião própria, você tem uma forma de se expressar própria e ocasionalmente essa pessoa vai aparecer na sua vida. Você chegar ali e se apaixonar por uma pessoa no meio da praia, porque você viu como tava passando aqui, tinha um monte de mulher, não existe isso. Você sente uma atração porque você é heterossexual. Eu espero, porque se você for LGBT, não tem problema de você ver meus vídeos, mas tenha consciência que eu não tenho muita aprovação de sua existência. Eu até conheço pessoas que são. Eu até conheço pessoas que são. Então, até pra LGBT é a mesma coisa. Eu vou pegar até LGBT de exemplo, porque é os que mais se relacionam hoje em dia. Porque é os que mais tem término também. Porque não existe uma reprodução em alguns e outros simplesmente só tentam algum amor e não dá certo. Por que eu tô falando de LGBT, velho? Não tem nada a ver com o assunto, mas é porque eles amam intensamente e vivem intensamente. No fim é tudo sobre amar intensamente. Amar intensamente é algo que falta hoje em dia. As pessoas deixam de se expressar como esse promólogo que eu quis falar com vocês. É exatamente sobre isso. As pessoas deixam de amar intensamente, se expressar de forma intensa por conta do que o outro acha. O outro que vai pra casa do caralho. Se o outro não quer, então pronto, ele não quer. É isso, vida que segue. Tem um próximo, dói na mente, mas você usa essa dor pra lhe impulsionar um pouquinho pra frente. Mas sempre se lembrando que você tem que amar alguém depois disso. Não é usar essa dor pra toda hora, como as pessoas que usam isso pra academia, outros tipos de coisa. Vou até continuar aqui. Valeu, cadeirinha aqui por me deixar sentar em você. Muito obrigado por me deixar lhe dar uma bela de uma sentada. Deixa eu botar aqui nas costas. No fim é o que eu quero. Amar intensamente. Amar intensamente é a regra. É o jeito. Não existe outra forma de se expressar senão essa. Porque você vai amar intensamente de qualquer forma. Quando você, mesmo que você enrole, faça esses 300 joguinhos, se for o certo, se for o que tá funcionando pra você, quando você for se casar, quando você estiver namorando,
No fim, o que vai sobrar pra você é um amor intenso. Ou nada. O que é que sobra hoje em dia? Não sobra nada. E no fim é tudo sobre um amor intenso, sobre você realmente se esforçar, querer isso, querer o carinho da outra pessoa, que se a outra pessoa não se expressa, você simplesmente só ignora, você continua, vai pra frente, doeu, mas fazer o quê? É tipo, uma vez eu tinha um. Vou agora só pra finalizar mesmo. Vou falar de uma coisa que me aconteceu. Eu não falo muito sobre, eu não sei se um dia vai virar um vídeo de animação, um vídeo de contos sobre isso que aconteceu de forma mais detalhada. Mas quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, que houve uma bela de uma mudança, que eu fui da Bahia, aí eu me mudei para outro estado, e nesse outro estado que eu estou hoje em dia, eu entrei na escola, eu comecei a me adaptar, porque eu já estava me acostumado com viagens, eu já estava acostumado com esse tipo de coisa. Só que com o passar do tempo, aquela coisa foi virando um dia a dia. Eu sempre fui um grande fã de anime antes de deixarem de ter um preconceito contra quem gosta de anime, entende? Até que hoje em dia existe um pouco, mas boa parte das pessoas hoje em dia gosta. Mas meio nessa época aí de preconceito, para deixar esse preconceito, eu estava vivendo um dia de um slice of life comum, consequente. Eu era uma escola integral, eu chegava de manhã, aí eu já comia em casa, só que eu comia na escola também, só que a escola da comida era pouco, apesar de ser o dia inteiro. Aí eu comia meio-dia lá e comia já à tarde. Só que o que importa não é a comida, o que importa é que eu tinha um clube para tocar violão, tinha um outro negócio, que era um negócio de música, porque eu entrei tudo no que eu quero é questão de música. Olha ali de novo, deve ter tido um show hoje. Aí eu entrei nessa questão de música, olha o TDAH de novo, ó. Eu acabei de falar de TDAH, é TDAH. Aí eu entrei nessas questões de música, isso ficou no meu dia a dia, eu fui conhecendo as pessoas, a gente foi falando sobre uns assuntos, aí sempre se reunia, na hora da saída era sempre as mesmas pessoas, como qualquer coisa comum, até que aquela garota apareceu, se mudando de outro lugar exatamente como eu, mas ela chegou muito tempo depois, acho que foi um mês depois. Aí ela, falando nisso, ela tá no mesmo, ela deve estar ali, ó, tá vendo aquela direção? Tem um mar pra lá e ela deve estar lá do outro lado. Porque lá do outro lado, porque lá ainda tem uma ilhinha, que é onde tá. Ou tá lá pra aquela direção de lá, não me importa. Mas, sinceramente, até hoje em dia, se eu me encontrasse, eu teria um amor intenso, porque, sinceramente, marcou muito no meu coração. Mas é como eu falei, bola pra frente. Enfim, continuando o assunto, até que ela chegou como uma bela dama, uma bela mulher, chamando a atenção, não pelo seu corpo e nem pelo seu jeito de ser, muito pelo contrário, ela era magra, ela era introvertida, só que ela tinha. Ela se expressava, a cor do cabelo dela era pintado, né? Ela tinha uma pulseirinha. Eu quero tirar esse preconceito, não existe preconceito quanto mulher. Ah, a mulher usa borboleta, ah, a mulher pinta o cabelo, ah, sei lá o que, ah, sei lá aquilo. Meu irmão, é dentro. Você que cria desculpa, é dentro, é dentro. Você que é frouxo. Você que não quer se arriscar, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E aí, falando com ela ocasionalmente, como qualquer outro, eu comecei a ter uma certa obsessão e com isso eu consegui uma amizade. Como ela também tocava violão, eu tava no violão também, no clube de música, no clube de violão criado pelos alunos, para aprender a tocar violão. Aí eu tava, até hoje eu quero aprender, eu não aprendi, eu desaprendi na realidade. E aí, ocasionalmente, eu fui me aproximando dela porque eu sempre tive essa questão. Eu sempre entendi a mesma coisa. Sinceramente, não tinha esse negócio de clube. Ela foi entrar, eu falei antes dela aparecer, mas
TDAH. Ela foi entrar antes desse negócio de clube. E aí, como ela foi entrar antes desse negócio de clube, eu meio que apesar de eu. Ah, não, ela entrou bem no meio, que tava se montando. Aí eu tinha entrado no de tocar violão, pra aprender a tocar violão, que era dos próprios alunos, porque uns amigos meus tava lá. E aí eu fui no clube realmente dos professores, que tinha um professor que era música do reggae e tal, o bicho massa da pé. Ele só. Ela só foi lá acompanhando, escolheu a mesma coisa. Aí eu fui ocasionalmente, claramente buscando essa pessoa, só que apesar eu também gostava do clube de música, eu nunca deixei de deixar meus gostos para trás por causa de outra pessoa. Apesar que eu realmente gostasse muito dela, até hoje em dia se eu visse eu ia gostar muito. Ia continuar conversando, ia continuar tendo a mesma obsessão que eu tinha antes. Reparei, entrei no negócio de música também por ela. Comecei a amizade com ela por conta dessa obsessão. Pra você ter ideia, eu pedia para um amigo, claro que eu fazia favor em troca, né? Mas eu pedia para um amigo para ele guardar um espaço pra ela sentar do lado. Ele sentava em outro lugar tal, mas só para guardar o lugar para sentar do lado. Ou quando ele não aparecia, eu me esticava no banco do ônibus, porque aí quando ela chegava, eu deixava para ela sentar e aí eu ia conversando com ela durante a trajetória inteira. Sinceramente, no começo, isso foi, tipo, muito vergonhoso. Eu me esforçava muito, porque eu saía de uma época de muita introversão para extroversão. E aí, nessa época é que tava se dividindo, eu virando uma pessoa introvertida e extrovertida, porque até eu já gosto de ficar sozinho, mas eu não sinto problema tá passando assim, falando com as outras pessoas de forma extrovertida. Eu fui ocasionalmente aprendendo, falando exatamente com ela, fazendo de forma intensa. E aí depois de um tempo chegou um momento na festa de São João, que é mais ou menos quase, bem antes do meio de ano. E aí um amigo meu gostava de outra que era da minha sala, um gostava de outra tal. Aí nós deixou o seguinte, você vai lá se declarar, você vai lá se declarar e você vai. Começou por mim, né? Ninguém tava tendo coragem de nada, obviamente. Mas como eu já ocasionalmente tava já com as coragens em pé, eu fui lá e fui mesmo. Eu dei uma desculpa de vamos ali na sala pegar um negócio. E ela já queria pegar outro também, falou, bora junto. Tem uns moleque que ficava no pé dela também pra ficar. Então, se você tem uma mina, tem um meio mundo de um moleque no pé dela, fique mais no pé ainda. Não tenha medo de se expressar, não. Se ela não gostar, é aí que não é ela e pé pra frente. Deixa pros moleques o resto. Aí eu falei, aí eu me declarei. Mas não foi aquela rejeição, ó, oprimido, não. Foi aquela rejeição, tipo, não é hora. Não se conhecer há muito tempo. Eu acho que fazia uns 2 meses que a gente se conhecia de amizade, assim. De amizade, se pá, 1 mês e meio. E aí, pra você ver como é que eu era realmente obsessivo. E aí, ocasionalmente, continuou, normalmente. Mas é aqui que começa a questão de amar intensamente e se expressar intensamente. Que é... Eu simplesmente não parei, eu continuei parando um banquinho do lado do ônibus e pedindo pro meu amigo, às vezes, ou segurando um banco inteiro para ela sentar do meu lado. Muita gente fazia isso, falando nisso, lá naquela escola integral. Eu só era mais um dos 300 e tudo isso já virou algo social, tá ligado? Já virou uma cultura dentro daquela escola. Isso ficou louco, isso ficou marcado na minha cabeça. E aí, como isso ficou uma cultura, já era algo ocasional. Mas de qualquer forma, eu continuei guardando os lugares no ônibus. Eu continuei indo falar com ela, indo puxar pros cantos pra falar com ela. Se ela tava quietinha, eu sentava lá do lado pra conversar. E muito pelo contrário, agora que eu já tinha me declarado, foi aí que eu comecei a dar em cima mais forte ainda, na hora de ir embora. Eu deixei até de sentar do lado dos meus amigos, eu comecei a sentar do lado dela na hora de ir embora.
Eu, eu chegava lá, conversava com ela. Na internet eu tinha essas coragens de fazer uma cantada ou outra, mas na vida real nunca. Até que quando eu fui com ela por conta dessa obsessão, eu falava isso de forma. Dava umas cantadas de forma consequente, assim, tá ligado? E eu falo assim, você pode ter certeza, se você não tiver coragem de, de fazer uma cantada dessa com uma pessoa, pode desistir de relacionamento. Porque coragem é a primeira coisa que você tem que ter para seguir o relacionamento. Pode ter certeza, coragem é a coisa, uma ou a coisa mais importante no relacionamento. E aí, ocasionalmente, eu ia dando cantada, ela ia rindo, tal. Provavelmente ela nunca teve algo assim fisicamente, da mesma forma que eu também. Foi a primeira vez que eu me expressei daquela forma forte, intensa, entende? Realmente do que eu queria, eu não reprimi meus sentimentos. E até teve momentos românticos em que eu estava no cineminha da escola, que era grande até, e sentado em um canto, ela veio e ficou junto comigo lá. Ela mesma, não foi eu. Não foi eu que sentei do lado dela. Ela que veio sentar do meu lado, ela veio falar comigo. E ela mesmo, quando eu estava esticando meus pés, cruzou as pernas comigo. Sinceramente, se eu não tivesse me mudado, ocasionalmente hoje eu estaria num relacionamento. Mas como isso não aconteceu, não é realmente o o que está de status hoje. Hoje eu estou completamente solteiro e depressivo. Porque depressivo o ser humano está toda hora. E aí, ocasionalmente, como eu ia falando com ela foi se abrindo mais pra mim, porque eu sempre fiz essa questão de me expressar. Só que aquela coisa, às vezes é a pessoa que não tá sabendo se expressar de forma intensa também. Então a culpa não é sua. Nunca foi sua de se expressar de forma intensa. E nunca vai ser muito menos daquela pessoa. Vai ser de ocasionalmente o tempo não deixar isso acontecer. Porque você amando de forma intensa, ocasionalmente ela vai amar de forma intensa. E foi o que me aconteceu. Apesar de hoje em dia houver essa separação por conta da viagem. Outra viagem que eu fui, me mudei para outra escola em outra cidade. Eu diria que foi realmente o que deveria ter acontecido, entende? Eu não nego que foi uma das melhores experiências da minha vida ter amado de forma intensa, porque era o certo. Imagine se eu ficasse de joguinho, de ficar ignorando, se eu ficasse de joguinho, de mandar uma mensagem, uma cantada e depois ficar um vácuo para a pessoa ficar pensando em mim por conta dessa autodepreciação dela, achando que o problema é ela. Não, velho, isso daí não existe, isso daí é uma desgraça criada pelo próprio ser humano, pô. Pessoa não amar em forma intensa é uma miséria mesmo. E ocasionalmente eu vos digo, senhores, para encerrar esse vídeo, ame de forma intensa. Eu até voltei aqui, ó. Foi daqui que eu saí. Provavelmente alguns vão até ver aquele restaurante que ele é chique, famoso. Vão já acertar onde é que eu estou no momento, que praia eu estou. Se você acertar qual praia eu estou, vou mandar um pix de R$ 100 para você. Cenzão no pix se você acertar onde eu tô. E ainda gravo um vídeo com você falando sobre exatamente isso, porque eu gosto de falar sobre tudo. Ame intensamente, ame de verdade e nunca abandone seus sentimentos. Apenas isso. Você é o que importa. Primeiramente você. Você precisa amar a si mesmo para amar os outros. E é tudo sobre amor próprio e a forma que você expressa esse amor próprio. Deus abençoe. Até aos LGBT que assistiu o vídeo. Perdão aí qualquer forma de opressão que eu tenha falado. Eu oprimo mesmo, mas perdão é a primeira chave para uma bela de uma amizade e até de um relacionamento. Então é com isso que eu vos encerro, da onde eu comecei esse vídeo, no pôr do sol, já prestes a anoitecer.